Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians? No vídeo de hoje do canal da Nicola, a resposta do meio atacante argentino. Já o Grêmio tenta a contratação de um jogador encostado no Corinthians. Preciso falar também sobre a janela de transferências que permite inscrição de atletas no Brasil a partir dessa segunda-feira. Para completar, as últimas do mercado, tem também novidades sobre o início da era Carlo Ancelotti e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te contar que a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre pela terceira vez nessa segunda-feira. É uma janela bem mais curta, que termina no dia 10 de junho. Na teoria, ela era só para clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, mas a CBF decidiu estender esse privilégio de inscrever jogadores também para times das séries A, B e C. Então, entre essa segunda-feira e o dia 10 de junho, os clubes de futebol no Brasil vão poder registrar atletas. Não deve ser uma janela com grandes negócios. Um dos reforços confirmados, Dudu, que vai ser inscrito nas próximas horas e passa a ter condição de jogo para defender o Galo no dia 12 de junho. O Flamengo também deve se utilizar dessa semana para confirmar a chegada de Jorginho, reforço para o Super Mundial de Clubes, e o Botafogo tem dois negócios encaminhados. Com o Montoro, meio atacante de 18 anos, que está sendo contratado do Vélez por 9 milhões de dólares, além do zagueiro Caio Pantaleão, brasileiro, 29 anos de idade, foi campeão russo com o Krasnodar. A última negociação mais avançada do Internacional com Alan Benítez, lateral direito paraguaio que pertence ao Libertad. Já existe um pré-contrato assinado entre as partes. Hora de falar sobre o início da era Carlo Ancelotti. Começa nessa segunda-feira o trabalho em campo do treinador italiano. 14 atletas já haviam desembarcado na noite de ontem em São Paulo. Durante a madrugada o Estevão se juntou a esse pessoal, ou seja, já são 15 jogadores ao longo dessa manhã, os últimos atletas que compõem os 23 convocados. Vale a lembrança de que a seleção brasileira joga na quinta-feira no Equador, contra o Equador. A partida vai ser disputada em Guayaquil. Seleção brasileira que ainda precisa de pontos para confirmar a classificação para a próxima Copa do Mundo. Os atletas que já haviam desembarcado na noite desse domingo: Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andreas Pereira, Antony, Martinelli, Vini Júnior, Hugo Souza e o Estevão. Importante lembrar que desde que foi contratado, Carlo Ancelotti já fez vários programas no Brasil, entre eles como turista visitando o Cristo Redentor, mas também assistindo a partidas de futebol. Nesse domingo ele esteve na Neoquímica Arena para assistir de perto a Corinthians e Vitória, jogo em 0-0. Falar sobre o Grêmio, que pode dar uma baita contribuição ao Corinthians. A pedido de Felipão, o tricolor gaúcho negocia a contratação de Alex Santana, meio-campista que pertence ao Corinthians, comprado no ano passado no Atlético Paranaense e completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Negociação entre Grêmio e Corinthians existe e a ideia do Grêmio é registrar o Alex Santana o mais breve possível. Jogador que na atual temporada tem 22 partidas, apenas 2 gols marcados. Nos últimos 3 jogos nem saiu do banco de reservas. O Alex Santana soma 10 partidas como titular e 12 na condição de reserva. Desde que foi contratado no ano passado, 37 aparições, conseguiu deixar uma boa impressão apenas nos 5 primeiros jogos. Depois se tornou uma figura ilustrativa e cara. Salário na casa dos R$500 mil por mês. O Atlético Paranaense inclusive entrou com ação na justiça contra o Corinthians, cobrando 2 parcelas que não foram pagas. A dívida total do Timão para com o Furacão é de R$12.300 mil. Para mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro, o meio atacante argentino fica ou não no Timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas: "Não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil." O Garro também falou o seguinte, abre aspas: "Seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz." Durante o fim de semana, o Garro chegou a ser especulado
como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de 20 milhões de reais para comprá-lo do Tadjeres. Só para completar o noticiário alvinegro, Fabinho Soldado também garantiu que fica no Corinthians, apesar de algumas sondagens. O diretor de futebol escutou do novo presidente, Osmar Stabile, que está bancado, garantido, e dessa maneira ele optou por ficar. Queria destacar também que está no planejamento do Osmar Stabile iniciar uma série de demissões nas categorias de base a partir dessa segunda-feira. Batata, Chicão, Claudinei e Alex Brasil são os maiores ameaçados. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quem é o presidente alvinegro? Augusto Melo ou Osmar Stabile? Agora, depois de toda a confusão do sábado, já dá para cravar que quem segue mandando no clube é Osmar Stabile, que desde a noite da última segunda-feira passou a assinar como o presidente interino do Timão. Isso porque o Augusto Melo havia sido, você lembra, afastado depois de uma reunião do Conselho Deliberativo. O Augusto tentou um grande golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela de Souza, que se autoproclamou presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Romeu Tuma Júnior, e também anulou todas as decisões do Romeu desde 9 de abril, incluindo a reunião da última segunda-feira. Só que não havia nenhuma decisão da Justiça permitindo a ela que fizesse tudo isso. Diante desse cenário, o Corinthians não aceitou as decisões dela e o Osmar Stabile segue mandando no clube. É óbvio que o Augusto, a partir dessa segunda-feira, vai tentar levar o caso à justiça, mas vale a lembrança de que os últimos 4 pedidos do Augusto, todos na justiça, foram recusados. Nessa disputa entre situação e oposição, está 4-0 contra o Augusto. Em termos de decisões judiciais, vamos ver se o Augusto consegue diminuir essa goleada estratosférica. Só é importante contar que toda a celeuma, o caos, a bagunça, a confusão causada pelo Augusto nesse sábado tem a ver com o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que desde a semana passada atua na defesa do Augusto. Nesse sábado, enquanto tentava retomar a condição de presidente do clube, o Augusto disse algumas vezes que todo o movimento feito por ele e com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Ética, a Maria Ângela, tudo isso havia sido elaborado, sugerido pelo ex-ministro o José Eduardo Cardoso, que é também seu advogado. Hora de falar sobre uma dupla de atletas especulada em vários clubes de futebol no Brasil, mas que permanecerá em seus times. Eu me refiro a Matheus Fernandes e Diego Pituca. É que o Fernandes pelo Red Bull Bragantino no sábado e o Pituca nesse domingo pelo Santos completaram o 7º jogo. Dessa maneira estão impedidos de defender outros clubes no Campeonato Brasileiro. Há uma limitação, uma restrição. Eles até podem jogar em outras competições, mas imaginando que o Campeonato Brasileiro é o torneio que mais tem partidas, ninguém vai contratar um outro jogador com um impedimento justamente da utilização nesse campeonato. O Jair, volante do Vasco, que também havia sido especulado em outros times, entre eles o Ceará, foi outro a completar o 7º jogo nesse final de semana. Matheus Fernandes, 26 anos de idade, jogou 36 minutos na vitória do Red Bull contra o Vasco. O Jair entrou como titular nessa partida pelo Vasco contra o Red Bull. Já o Pituca entrou no segundo tempo da derrota do Santos contra o Botafogo e dessa maneira os três seguem em seus clubes. O Matheus Fernandes era pretendido pelo Atlético Mineiro por pedido como reivindicação do Cuca. Situação parecida em relação ao Pituca, mas ambos foram vetados pelo SIG, o Centro de Inteligência do Futebol lá do Atlético, um órgão criado para buscar jogadores e para validar contratações. Pituca também era especulado no Bahia, no Fortaleza e no São Paulo, mas já dá para cravar que segue jogando no Peixe. Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do brasileiro, que tá falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que bora, vamos com tudo. E é isso.